No Brasil, ler não é só um hábito. Muitas das vezes é um ato de resistência. Eu sou João Bispo e você está no trilho. Porque a leitura sempre disputou espaço com o abandono, com a pressa e com a desigualdade. Hoje eu quero conversar com vocês porque ler no Brasil é um ato político. Bom, para a gente começar a nossa conversa, a gente precisa entender as estruturas do nosso país. Não é segredo para ninguém que o nosso país foi construído através de mão de obra escravizada. Que em um certo período, a maioria da população era a população negra. População essa que foi proibida de estudar durante muito tempo. A maioria dessas pessoas não cresce cercada de livro, cresce cercados de TV, de contas, de ônibus lotado, de escola precária. Então, quando alguma dessas pessoas escolhe ler, não é apenas uma leitura, é um gesto contra o abandono. E o gesto contra o abandono é uma ação política. Outro fator também é que muita gente associa a leitura à obrigação, ao vestibular, à nota, aquela nota desejada, ao processo, mas nunca ao prazer. O prazer, ele é destinado para a TV, ele é destinado para a novela, ele é destinado para o filme, ele é destinado para o futebol, mas ele não é destinado para a leitura. E isso é a mentalidade que a gente precisa combater. Não que a novela, que a TV, que o futebol não seja um meio de prazer, mas a leitura precisa ser também um meio de prazer. E inserir a leitura como um meio de prazer é um gesto revolucionário, é uma quebra de correntes de um tempo em que não se pôde estudar, hoje a gente consegue. Porque a leitura não pode nascer só da cobrança, só do desespero, só da nota, né? Ela precisa ser prazerosa. Isso tem muito foco em tempos atrás, onde quando você aprontava na escola, você era mandado para a biblioteca porque você ia ter que ler como castigo. E isso ficou incutido na nossa sociedade de certa forma. Então, ler precisa ser um gesto prazeroso. Transformar a leitura em lazer é preciso. Então, ler no Brasil é resistir ao esquecimento, resistir a toda a população que foi negada a estudar, toda a população que queria ler e não podia, que queria escrever e não podia. Então, ler hoje é um gesto de resistência. Ler hoje é dizer eu também penso, eu sou formador da minha opinião, eu consigo raciocinar. E a gente sempre precisa lembrar daquela frase icônica de Descartes: se eu penso, logo existo. Mas se eu não penso, eu não existo. Ou melhor, se eu penso como eu penso e você não pensa como eu penso, você não tem direito de existir. E interpretações como essas é muito perigosa. E ler é a única forma de combater essas ideias. Bom, se você gostou desse vídeo, já fica comigo nesse canal, porque leitura é trilho, não pode ser muro. Já curte, comenta e manda para geral para dar uma força aí no nosso canal. Muito obrigado, você está no trilho.